Darwinismo é um conjunto de movimentos e conceitos relacionados às ideias de transmutação de espécies, seleção natural ou de evolução, incluindo algumas ideias sem conexão com o trabalho de Charles Darwin. A característica que mais distingue o darwinismo de todas as outras teorias é que a evolução é vista como uma função da mudança da população e não da mudança do indivíduo. O termo foi cunhado por Thomas Henry Huxley em abril de 1860 e foi usado para descrever conceitos evolutivos, incluindo conceitos anteriores como Malthusianismo, especiarismo. Apesar desse pensamento ter sido criticado pelo próprio Darwin e por cientistas independentes, no final do século XX passou a significar o conceito de que a seleção natural era o único mecanismo de evolução, em contraste com o lamarckismo e o criacionismo. Por volta de 1900, o darwinismo foi eclipsado pelo mendelismo, até a síntese evolutiva moderna unificar as ideias de Darwin e Gregor Mendel. À medida que a teoria de evolução moderna se desenvolve, o termo tem sido associado às vezes com ideias específicas. Embora o termo tenha permanecido em uso entre os outros científicos, tem sido cada vez mais discutido que é um termo inapropriado para a moderna teoria de evolução. Por exemplo, Darwin não está familiarizado com o trabalho de Gregor Mendel e, como resultado, teve apenas uma compreensão vaga e imprecisa de hereditariedade. Ele naturalmente não tinha noção dos desenvolvimentos mais recentes e, como o próprio Mendel, não sabia nada da deriva genética, por exemplo. Concepção do darwinismo. À medida que o darwinismo se tornou amplamente aceito nos anos 1870, caricaturas de Charles Darwin com corpos de macacos simbolizam a evolução. Embora o termo darwinismo tenha sido usado anteriormente para se referir ao trabalho de Erasmus Darwin no final do século XVI, o termo, como é entendido hoje, foi lançado à época do lançamento do livro de Charles Darwin de 1859. A evolução das espécies foi revisada por Thomas Henry Huxley no exemplar de abril de 1860 da revista Whiz Review, depois de ter saudado o livro como um verdadeiro rifle Word no arsenal do liberalismo, promovendo o naturalismo científico sobre a teologia e louvando a utilidade das ideias de Darwin, enquanto expressava reservas profissionais quanto ao gradualismo de Darwin e duvidando que ele pudesse provar que a seleção natural podia formar novas espécies. Huxley comparou a realização de Darwin com a de Copérnico para explicar o movimento planetário. Se a órbita do darwinismo deve ser pouco circular e se as espécies devem oferecer fenômenos residuais aqui e ali não explicáveis pela seleção natural, depois de 20 anos depois de naturalista poderão estar na posição de dizer que se este é ou não o caso, mas em qualquer evento eles terão com o autor de A Origem das Espécies.
uma imensa dívida de gratidão. E visto como um todo, não acreditamos que, desde a publicação do Pesquisa e Estudo Desenvolvimento de von Baer, 30 anos atrás, qualquer trabalho apareceu calculado para exercer de tão grande influência, não só sobre o futuro da biologia, mas em estender o domínio das ciências sobre as regiões de pensamento em que ela tem, por enquanto, dificilmente penetrado. Bom, o que eu falei agora foi um pouco sobre o livro de Peter Kropotkin, Mutualismo, um fator de evolução, de 1902. O que eu falei agora foi o que ele fala no livro, algumas das coisas que ele fala no livro. O uso no século XX. O darwinismo logo veio a representar toda uma gama de filosofias evolucionistas e muitas vezes revolucionárias sobre a biologia e a sociedade. Uma das abordagens mais proeminentes resume-se à frase de 1864, Sobrevivência do mais apto, pelo filósofo Herbert Spencer. Mais tarde se tornou emblemática do darwinismo, embora o entendimento do próprio Spencer da evolução, como expresso em 1857, era mais parecido com Jean-Baptiste de Lamarck do que o de Darwin, e antecedeu a publicação da teoria de Darwin em 1859. O que agora é chamado de darwinismo social, na época era sinônimo de darwinismo. A aplicação de princípios darwinianos de luta para a sociedade, geralmente em suporte à agenda política antifilantrópica. Outra interpretação que contava nominalidade do favor do meio-primo de Darwin, Francis Galton, era que darwinismo funcionava com as pessoas civilizadas. Era possível para cepas de pessoas inferiores, que normalmente seriam filtradas para fora do pool genético, prevalece sobre as cepas superiores, e medidas corretivas voluntárias sejam desejáveis. O futuro da eugenia. Nos dias de Darwin não havia uma definição rígida do termo darwinismo, e esse era usado pelos oponentes e proponentes da teoria biológica de Darwin, tanto para significar o que eles queriam em um amplo contexto. As ideias tiveram influência internacional e Erich Sankel desenvolveu o que ficou conhecido como darwinismo na Alemanha, embora como a evolução de Spencer, o darwinismo de Haeckel tinha apenas uma semelhança grosseira com a teoria de Charles Darwin. Após uma síntese moderna, o darwinismo é usado dentro de uma sociedade científica para distinguir das teorias evolucionistas, algumas vezes chamadas de neo-darwinismo, daquele inicialmente proposto por Darwin. O darwinismo também é usado pelos historiadores para diferenciar sua teoria a partir de outras teorias evolucionistas corrente do mesmo período. Por exemplo, o darwinismo pode ser usado para se referir ao mecanismo proposto por Darwin de seleção natural, em comparação com mecanismos mais recentes, como a deriva genética e o fluxo genético. Também pode se referir especificamente ao papel de Charles Darwin, ao contexto de outros na história do pensamento evolutivo. Bom, essa aqui foi
minha apresentação aí de estudo de direito de história. Espero que tenham gostado aí. Valeu.